Você já marcou seu compromisso diário com seu Pai Celestial? Acho que Deus ele trabalha de forma única com cada pessoa, né? Ele tem um jeito com cada um especial, que ele nos ama. Mas quando a gente ouve experiências de outras pessoas, isso acaba nos dando um norte, de certa forma, né? Principalmente quando a gente está assim, sem saber por onde começar, como começar. E essa pergunta aí foi uma pergunta que eu deixei aqui durante a semana em um short. Eu fiz um recorte de um vídeo e eu coloquei essa pergunta lá, né? Você já marcou seu compromisso diário com seu Pai Celestial? E uma pessoa muito querida colocou um comentário muito pertinente que eu resolvi trazer a pergunta. Deixei uma resposta lá para ela no comentário que ela fez, mas eu achei importante trazer, e até esse assunto é algo que eu e a Magda já passamos mais lá na frente, mas como ela gosta de falar, vamos começar de trás para frente, Jocélia, porque no início foi mais ou menos assim. Deus trouxe informações pra gente assim, que era algo assim pra gente, né, novo e tal. E aí é como se ele pegasse algo mais da frente, já nos trouxesse, e depois agora vão lá no início, para vocês entenderem isso daqui. Mais ou menos isso. E aí eu vou fazer também mais ou menos isso com vocês, trazendo primeiro esse comentário dela, para que a gente fale um pouquinho, depois eu volto para o início contando aí como que foi, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, vou colocar aqui o comentário dela, que ela falou assim, ó, eu deixei a pergunta como eu falei, já marcou seu compromisso diário com seu Pai Celestial? E aí ela colocou, Jô, somos hipócritas, esse mandamento é justo, mas não somos capazes de honrar esse propósito, você sabe disso? E de fato, Tertuliana, eu acho que esse é um pensamento da maioria das pessoas, se não tiver já vivendo um nível de intimidade com Deus, porque de fato nós todos somos incapazes mesmo, somos, mas eu até coloquei na resposta que sozinho a gente não dá conta, e não damos mesmo. Só que o segredo está justamente aí, nessa entrega, né? Nessa entrega que a gente faz ao Senhor da nossa vida, no nosso momento, nessa busca, é que a gente vai conseguir, também não por mérito próprio, não pela nossa força, mas através dele mesmo, através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. E tem o versículo de Salmo 37, 5, que fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é a gente. Sozinho a gente nunca vai dar conta. Nunca mesmo. E aí eu separei alguns versículos para dar base a isso que eu estou falando. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 fala assim, ó, que o Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai nos conservar irrepreensível? O próprio Pai, o próprio Espírito Santo, né? Então, esse versículo nos assegura que Deus, por meio do Espírito Santo, vai nos capacitar para sermos santos em todas as áreas da nossa vida. O agir é dele. A nossa parte é o da entrega, né? A gente entregar o nosso caminho nas mãos dele, entendendo que não somos capazes, somente ele, através do agir do Espírito Santo. E aí lá em Gálatas 5,16 fala, digo porém, andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a andar sob a direção do Espírito Santo, aí a gente passa a viver uma vida de santidade. A gente passa a
fazer a vontade do Pai, não a vontade da carne. O que é a vontade da carne? São as vontades próprias nossas, segundo as nossas emoções, entendeu? É a tendência nossa. Então, a partir do momento que a gente é guiado pelo Espírito Santo, ele irá nos conduzir, né? Então, esse versículo ele destaca a importância do agir do Espírito Santo em nossa vida e também da nossa cooperação humana, né, com ele. Por quê? Porque se a gente não busca, se a gente não para ouvir ou para pedir a direção do Pai naquilo que a gente for fazer, aí a gente não está cooperando com o Espírito Santo, a gente não está sendo guiado, a gente está deixando-se levar pelas emoções, pelas circunstâncias, né? E aí, em Judas fala assim, ó, aquele que pode guardar-vos sem tropeço e vos apresentar imaculados diante da sua glória. Com grande alegria, ao Deus único, nosso Salvador, sejam honra, glória, majestade e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então, ó, esse versículo nos garante que o Espírito Santo vai nos capacitar para permanecermos santos e livres do pecado, até o encontro final com Deus. Ah, Jocélio, mas é impossível não pecar. Eu não diria que é impossível, porque se a Bíblia nos garante que aquele que nos chamou também é aquele que é fiel e fará isso, não é impossível. O que acontece é que, como seres humanos, a gente pode incorrer em erros, né? A gente pode cair, mas a gente só cai se a gente se afastar, se a gente não der ouvido ao Espírito Santo. E a comunhão diária, que é justamente essa pergunta que eu fiz, é que nos possibilita viver dessa forma. Se eu não alimento, fica fraco. Aí o que está mais forte ganha. A carne fortalece, então os desejos da carne, o meu eu vai sempre querer falar mais alto. Agora, se eu alimento mais o espírito, aí ele vai ser forte. Aí qualquer coisinha que vier para me fazer ir para a direção errada ou me fazer tomar, né, decisões erradas, rapidamente o Espírito Santo vai me alertar. Vai me alertar. Então, a gente tem que viver uma vida de santidade, que só é possível quando estamos conectados a Deus, através do Espírito Santo, por meio dessa intimidade diária. Lá em Efésios 2, 8, 9, fala assim, ó, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Ou seja, nunca vai ser por nossa causa. Nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos, né? É pela graça, por meio da fé. A única coisa aqui que envolve é a nossa fé no sacrifício de Jesus e a nossa cooperação com o Espírito Santo, nessa atitude, né, voluntária, né, consciente de que eu preciso alimentar um relacionamento com Deus. E tem que ser diário. Tem que ser diário, né? E lá em Filipenses, para fechar, 4,13 fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É nele que a gente pode. Então, nele a gente pode viver uma vida assim de santidade. Nele a gente pode sim ter compromisso diário com Deus. Nele a gente pode sim viver uma vida sem pecado, através da ação do Espírito Santo. A família celestial trabalha em conjunto para nos resguardar, né? E para nos manter nessa fidelidade a Deus. Olha que coisa linda, né? Então, a gente, mediante todos esses versículos que eu li, a gente vê que a salvação é um dom de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, né? Ali recebendo o sacrifício dele na cruz por nós, e que nós precisamos da força e do poder de Deus para conseguirmos viver uma vida santa, para que a gente vença o pecado, que em Cristo nós podemos superar todas as nossas dificuldades e alcançar, né, essa vitória. E isso mediante o quê? Mediante aí a busca diária, alimentar o espírito, né, ler a palavra de Deus, porque se a gente não tem conhecimento, a gente não consegue se defender. Por que Jesus, quando estava lá no deserto sendo tentado,
não fracassou? Ele era um ser humano, como qualquer um de nós. Só que, Josélia, mas ele também era Deus. Mas ele se despiu de toda a sua divindade. Ele viveu aqui como ser humano, dependendo do Espírito Santo. O tempo todo ele estava em intimidade com o Pai, ele conversava com o Pai o tempo todo e sendo guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. Ele veio para nos deixar um modelo. Por isso que ele viveu uma vida de santidade. Mas nós já nascemos em pecado, por causa da queda humana. Mas uma vez que ele veio e passou pela morte na cruz, ele nos resgatou e nos limpou. A partir do momento que a gente entende isso e se entrega nas mãos de Deus, todos os nossos pecados são perdoados, são limpos. É como se a gente nunca tivesse pecado. A gente se torna ali como Jesus santificado ali diante de Deus. O sacrifício de Jesus serve para isso. E a partir desse momento, se a gente se alimentar essa intimidade e a gente for dependente, a gente começa a viver uma vida de santidade. Josélia, mas se eu começar e eu errar? Porque você ainda está no processo. Você está no processo e aí você nesse momento lembra que João falou, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Nesse momento, a importância do arrependimento genuíno e continuar seguindo em frente, de não se condenar porque fracassou. Porque ele é fiel e justo para nos santificar e nos purificar. O que não pode é você deixar o espírito do mal te fazer retroagir ou parar. Porque é isso que ele tenta. Você tem que entender que o sacrifício de Jesus, ele te limpa de todo pecado. Desde que haja o arrependimento genuíno. E aí você segue em frente nessa busca. Tá? Então, diante dessa informação, que até seria uma informação mais lá para frente, mas foi muito bom esse comentário, Tertuliana, que você deixou, porque somos mesmo incapazes, querida, somos mesmo. Se a gente não tiver de mãos dadas com o Espírito Santo, a gente fracassa, e fracassa feio. Mas pode ter certeza que a partir do momento que você começar o compromisso diário e começar a falar, Pai, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, o que eu preciso fazer? Vai fazendo pergunta, vai falando o que você pensa, o que você acredita, o que você desacredita, sabe? Vai falando tudo. Eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não consigo, o que eu preciso? Pai, a tua palavra fala, a Josélia falou lá no versículo, que aquele que chama é fiel para fazer isso. Então, eu creio que o Senhor é fiel e creio que o Senhor pode fazer isso. Eu não sei como, mas aqui estou. Aqui estou e começa essa conversa.